Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Você já está preparado? Já pegou seu livro, o lápis e a borracha? Se a resposta for sim, ótimo. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá? Hoje nós vamos falar sobre geometria. Então, eu quero que você preste bastante atenção. Combinado? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, pessoal, como eu já falei para vocês, hoje nós vamos aprender sobre a geometria. Olha só, a geometria é a parte da matemática que estuda a forma e a dimensão de tudo que nos cerca. Então, se você observar bem as coisas, os objetos que está presente no nosso dia a dia, como vocês podem ver nessa imagem aqui, tá? Essas coisas, esses objetos, eles têm formatos. E as formas desses objetos lembram as formas geométricas. A geometria é isso, é a parte da matemática que vai estudar aí a dimensão, a forma desses objetos, tá? Então, vamos conhecer mais um pouco sobre geometria. Então, eu quero que vocês entendam que na geometria nós temos figuras planas e figuras não planas. Então, observe essa imagem e perceba que aqui nessas figuras, nós encontramos aqui as figuras planas. E o que são elas? São as formas geométricas formadas por superfícies planas. Se você fazer uma experiência, pegar essas figuras planas e colocar em um plano, exemplo, uma folha de papel, você vai perceber que as partes dessa figura plana, todas elas tocam o plano, tocam o papel. Por isso que nós dizemos que essas figuras geométricas, elas são planas. E aqui tem alguns exemplos delas, tá? Agora, observe essas outras figuras. Nós chamamos essas figuras de não planas. Elas são sólidos geométricos. São tridimensionais e possuem volume. Essas figuras geométricas nós chamamos de não planas. Se você fazer a mesma experiência, tá? Pegar uma folha de papel e colocar uma figura não plana em cima dela, você vai perceber que uma parte vai tocar o plano, vai tocar o papel, e a outra parte não. Por isso que nós dizemos que aqui nós temos figuras não planas. Olha só, turma, observe essas duas imagens. Aqui você está vendo um quadrado, que é uma figura geométrica plana, tá? E aqui você está vendo um cubo, que é uma figura geométrica não plana. Você consegue perceber a diferença? Olha só, ao colocar essa figura em um plano, por exemplo, um papel, você vai perceber que todos os pontinhos dessa figura vai tocar o plano, vai tocar o papel. Já essa outra figura, não, tá? Uma parte toca o plano e a outra parte não. Então, essa é a diferença das figuras geométricas planas e não planas. Agora, pessoal, eu estou mostrando para vocês exemplos de figuras geométricas planas. A exemplo, o círculo, o quadrado, o retângulo, o triângulo, são figuras geométricas planas. Agora, nós vamos ver figuras geométricas não planas. Olha o exemplo, o cilindro é uma figura geométrica não plana, o cone, a esfera, o cubo, o paralelepípedo, a pirâmide de base hexagonal, a pirâmide de base quadrada, a pirâmide de base triangular, o prisma de base triangular. Então, aqui vocês estão vendo alguns exemplos de figuras geométricas não planas. Pessoal, agora vamos falar um pouco sobre a planificação. Observe que aqui nós temos exemplos de figuras geométricas não planas.
E aqui vocês estão vendo a planificação. Veja que aqui a planificação dessas formas geométricas não planas, vocês vão perceber que ao fazer a planificação, ou seja, abrir aí essa figura geométrica não plana, vocês vão perceber que as partes que formam essas figuras geométricas não planas, elas lembram figuras planas, tá? Olha o exemplo do cubo aqui. O cubo é uma figura geométrica não plana. Mas quando você faz a planificação, você vai perceber que o cubo, ele é formado, as partes que compõem ele são quadrados, ou seja, figuras planas, tá? Então, observe, turma. Aqui nós temos um molde que lembra uma planificação de um cubo, tá? Aqui é a planificação do cubo. Perceba que as partes que compõem esse cubo, elas são formadas de figuras planas, que é o quadrado. Então, veja, resumindo isso que nós falamos, ao desmontar as figuras não planas, descobrimos que suas partes são chamadas de faces e que elas lembram as figuras planas. Então, cada uma das faces, tá? De figuras não planas, vai lembrar aí figuras planas. Veja, a pirâmide de base quadrada possui 5 faces. 4 faces triangulares e uma face que tem a forma de quadrado. Veja, as faces dessa pirâmide lembram o quê? O triângulo e também o quadrado. A mesma coisa vai acontecer com o paralelepípedo. Esse paralelepípedo, ele tem 6 faces retangulares. Perceba que as faces dele são retângulos, tá? Então, a planificação ajuda a compreender isso, que as faces das figuras geométricas não planas lembram figuras planas, ok, turma? Agora, vamos entender mais um pouquinho sobre as figuras geométricas não planas. Eles possuem vértices, faces e arestas. Turma, o que seriam os vértices? Os vértices é o encontro, esse encontro aqui, tá vendo onde tem essas bolinhas, tá? O encontro dessas linhas, elas formam os vértices. Então, esses são os vértices, são os encontros aqui dessas linhas, nós chamamos de vértices. Então, onde tem cada um desses pontinhos laranja, nós chamamos de vértices, tá? Agora, veja que as figuras geométricas não planas também possuem faces. Então, veja aqui no cubo, nós temos essa face toda pintada de laranja, tá? Aqui é uma das faces desse cubo, que lembra o quê? Lembra o quadrado, não é isso? Então, todas essas faces aqui, que são 6, compõem o cubo, tá, turma? E eles também possuem arestas. E o que são as arestas? São essas linhas. Então, essas linhas aqui, ó, que compõem o cubo, nós chamamos de arestas, ok? Pessoal, nós vamos aprender agora sobre os prismas e as pirâmides. Então, aqui na imagem, vocês estão vendo um exemplo de prisma. Olha só, onde eu estou passando o pontinho vermelho é um prisma. E qual é a característica dos prismas? Turma, os prismas, ela tem duas faces que nós chamamos de base. Então, veja, aqui tem uma base e aqui tem uma outra base, tá? E as demais faces dos prismas, essas aqui que ficam ao redor, que nós chamamos de faces laterais. Então, veja, o prisma tem duas bases que são idênticas, tá? E são paralelas entre si. E tem também faces laterais. Então, veja, nesse prisma nós temos uma base, outra base. E faces laterais, tá? Nós podemos também encontrar os vértices, tá? Aqui, ó, o pontinho de encontro entre as arestas, que são essas linhas, e as faces laterais, ok? Esse é o prisma, é um exemplo de prisma. Agora vamos conhecer a pirâmide. A pirâmide, ela tem uma única face que nós denominamos de base, tá? Então, ó, veja, a pirâmide tem apenas uma base. E ela tem as demais faces ao redor,
dela que nós chamamos de faces laterais. Então, veja, observe, turma, que as faces laterais da pirâmide são triângulos. Observe bem aí a ilustração, a imagem. Perceba que as faces laterais são formadas de triângulos. Então, essa forma geométrica não plana nós chamamos de pirâmide. Ela também possui, olha só, vértices, arestas, tá? Uma única base e faces laterais. E aí, turma, gostaram da aula de hoje? Olha só, aprendemos mais um pouquinho sobre geometria. Agora, eu quero que você pegue o seu livro de matemática, tá? Você vai abrir o livro na página 66, essa página, ok? Nós vamos resolver a questão de número 2 para colocar em prática o que nós aprendemos na aula de hoje. Combinado? Então, abre aí o seu livro. Pessoal, eu vou fazer a leitura agora da questão de número 2, que diz assim: observe várias embalagens desmontadas e responda à questão. Então, veja que nós temos várias letras com embalagens desmontadas, tá? Então, ele pergunta assim: depois de montadas, qual figura geométrica não plana abaixo cada embalagem representará? Então, vamos começar, turma? Veja aí no seu livro a embalagem da letra A. Veja que aí nós temos a planificação, ela foi desmontada. Mas quando você montar essa embalagem, ela vai lembrar que forma geométrica não plana? Será o cubo, o cilindro, a pirâmide de base quadrada? Qual é? Olha só, turma, ao montar vocês vão perceber que a letra A corresponde ao cubo, tá? Então, aqui no quadrinho do cubo, vocês vão colocar a letra A. Então, vamos agora para a letra B. Observe bem aí a letra B no seu livro. Olha aí. Turma, essa embalagem que foi desmontada, lembra que forma geométrica não plana? Lembra o cone. Então, aí, onde está o cone, tá? Vocês vão colocar a letra B. Vamos agora para a letra C. Observe bem que essa embalagem desmontada, ela tem faces, que lembra aí o retângulo, não é isso? E o quadrado. Que figura geométrica tem essas faces? Nós conseguimos perceber que a letra C corresponde ao paralelepípedo. Observe bem se as faces do paralelepípedo lembram essa embalagem. Sim, ele lembra essa embalagem, né, turma? Então, aí, no paralelepípedo, vocês vão colocar a letra C. Vamos agora para a letra D. Observe bem, turma, olha só. Se você montar essa embalagem, você vai perceber que a embalagem da letra D corresponde a uma pirâmide de base quadrada. Veja, a base é o quadrado e as faces laterais lembram o quê? Triângulos. E nós aprendemos, né? Que a pirâmide é formada por uma base, tá? E faces laterais que lembram o quê? O triângulo. Então, aí vocês vão colocar na pirâmide de base quadrada a letra D. Turma, vamos para a letra E agora. Observe a letra E do seu livro, tá? Essa embalagem desmontada vai lembrar que forma geométrica não plana. Vai lembrar o cilindro. Observe o cilindro. Veja, ele tem dois círculos, né? E ao redor dele, se você desmontar, você vai perceber que é um retângulo, tá? Então, vai corresponder aí ao cilindro. E a letra F, nós ficamos com o prisma de base hexagonal. Então, esse prisma de base hexagonal, vocês vão colocar a letra F, porque essa embalagem desmontada lembra essa figura geométrica não plana. Turma, agora eu quero que você anote quais são as páginas da atividade de hoje. Então, na página 68, tem uma atividade que vocês vão resolver, onde vocês vão colocar em prática o seu conhecimento sobre o que seria o vértice, lembra que eu ensinei? As faces e a aresta de uma figura geométrica não plana, tá? Na página 72 e 73 do seu livro de matemática, também tem atividades
que fala justamente sobre o que eu expliquei para vocês na aula de hoje, tá, turma? Pessoal, depois que acabar a aula, não esqueça, resolva as questões da atividade e depois envie para a sua professora. Combinado? Olha só, turma, a nossa aula, ela está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui, mas vou te esperar na próxima aula. Tchau e até a próxima.